Queria que vocês fechassem seus olhos. Pai querido, glorificamos a Ti e louvamos ao Senhor pela Tua graça, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, porque o Senhor é bom, ó Pai. O Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor olha daí de onde o Senhor está para nós, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, a necessidade de cada um, mas o Senhor também reconhece o Teu plano para cada um de nós. Pai Santo, em o nome de Jesus, independente das dificuldades, das circunstâncias, da nossa falta, das nossas deformidades, ensina-nos a andar dentro do Teu plano, porque o Teu plano é perfeito, Pai. No Teu plano não tem derrota, no Teu plano não tem desânimo, no Teu plano, Pai, não tem decepção. O Teu plano é perfeito. O Teu plano é perfeito. Ensina-nos a andar dentro do Teu plano, que o Teu Espírito possa nos guiar para esse lugar. Em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Pode assentar. Quando a gente fala em plano de Deus, é que Deus tem, antes de você nascer, Deus planejou um andar para você, independente da idade que você tem hoje. Até um neném de colo, quando ele nasce, ele já nasce com um plano de Deus para ser realizado na vida dele. E às vezes você pode dizer, mas eu já tenho bastante idade, mas existe um plano para a tua vida. E durante toda a nossa vida aqui na terra, Deus visa em torno desse plano. Feche seus olhos. Pai, em o nome de Jesus agora, eu ordeno que toda tempestade temporal agora cesse toda tempestade e vá para um lugar onde não prejudique ninguém, em o nome de Jesus. Então Deus tem um plano perfeito para você. Ele tem um plano para mim, para que você ande nele. E às vezes a gente anda tão preocupado com as nossas coisas, com os nossos cuidados, que nós não entendemos que Deus tem esse plano para a nossa vida. E parece que ele é muito sem graça. Mas teve um jovem que Deus planejou algo para ele. Deus fez um plano perfeito para ele. E ele se chamava Davi. E desde criança, Deus estava olhando para Davi. E Deus olha para mim e para você da mesma maneira. Do mesmo jeito Deus olha para você. Ah, mas eu não sou mais uma criança, mas Deus olha para você. Deus olha para você. De um jeito tão especial que você não tem ideia. Totalmente claro para Ele. Porque Ele planejou esse andar com você, lá na eternidade. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel 17. Pode deixar aventar, não vai acontecer nada não. 1 Samuel 17. Amém? 17. Espera aí, deixa eu achar aqui. 17 não, 16. Saul foi um rei que ele não foi escolhido por Deus. Deus queria andar com o povo de Israel. Só que eles não queriam, eles queriam um rei. E aí Deus falou, olha, eu queria andar com vocês, mas se não está bom, então escolhei para vocês um rei, segundo vocês. E eles quiseram Saul, era a vontade do homem. Mas Saul ele andou tão fora dos planos de Deus, que Deus não testificou, a unção de Deus não estava mais sobre a vida de Saul. A unção dele não testificava mais para a unção de rei na vida de Saul. 1 Samuel 16, capítulo 16. Então o Senhor chegou a Samuel, que era um profeta, um sacerdote, e disse para ele, olha o que ele falou. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Porém Samuel disse, como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Saul estava tão rebelde contra Deus, que ele não respeitava nem mais o profeta de Deus. Se ele desconfiasse de alguma coisa de Samuel, ele mataria Samuel. Então Samuel disse que iria sacrificar lá na casa de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos. E Davi era o filho mais novo dele. Alguns dos filhos de Jessé eram homens do exército de Israel. Eram homens fortes, treinados para a guerra.
Mas Davi não. Davi cuidava das ovelhas do pai dele. E lá, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele ficava tendo comunhão com Deus. Ele ficava buscando a Deus. Então, olha o que aconteceu. Versículo 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é para o teu coração que Deus olha. Deus não olha para a aparência das pessoas. Às vezes a gente vê a aparência de uma pessoa e se engana. Eliabe era o filho mais forte de Jessé, um homem grande, de estatura forte. Então, quando Samuel viu aquilo, ele falou: é esse que Deus vai escolher, certamente está na minha frente. E Samuel era um profeta que tinha visão de Deus, ele tinha revelação. Mas até ele se enganou naquele momento. E Deus disse: não se engane com a aparência do homem, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus olha no íntimo da pessoa. Deus está olhando dentro de você. É dentro de você que se dá a comunhão com Deus. É o que se passa no seu coração. Às vezes nós podemos enganar as pessoas, podemos se enganar, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Os jovens, às vezes você pode contar uma mentira para tua mãe e para o teu pai. Às vezes você acha que você está enganando a tua mãe e teu pai, e às vezes até está enganando eles. Mas Deus você não engana. Quando você mente para sua mãe, quando você mente para o seu pai, quando você mantém uma vida espiritual, mas você está fazendo tudo o contrário, o teu coração está errado diante de Deus, Deus está sabendo de tudo que está acontecendo. Porque Deus está olhando o teu coração. E era assim o coração de Davi. Ele foi o único homem na Bíblia que Deus chamou o homem segundo o meu coração. Porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus quer conhecer o teu coração. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer andar com você. Então, foram passando todos os filhos de Jessé. Olha o que aconteceu. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda a ele: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Davi estava lá cuidando das ovelhas, mas Deus olhou tudo aqueles, Deus falou: não está aqui, o que eu quero está lá. Deus sabia que tinha mais um. E ele disse: vai buscar aquele menino, vai buscar ele. E olha o que aconteceu quando Davi chegou. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, e de semblante, e de boa aparência, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora volta no capítulo 16 para você ver uma coisa. Amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Deus já sabia. Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele, mas para Deus ele já era um rei. Deus já tinha escolhido ele como rei. Você às vezes está aqui, vocês, os jovens que estão aprendendo a tocar, vocês que estão aqui, e você estava orando, às vezes buscando a Deus, e você fala: o que será que Deus tem para mim? Será que Deus tem alguma coisa para mim? Deus tem algo para a tua vida, mas Ele precisa realizar isso. Ele quer realizar isso na tua vida, mas para isso Ele precisa do teu coração. Ele precisa da tua comunhão com Ele. E quando Deus quis um rei, Ele olhou para toda aquela face da terra
Ele viu um homem que era segundo o coração dele. Ele viu aquele menino cuidando das ovelhas e buscando comunhão com ele. Então Deus, não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. O passo para você andar com Deus, para Ele te usar, o primeiro passo, para Ele te abençoar, é a comunhão com Deus. É o tempo que você passa com Ele. E aí, para Deus ele era rei, mas ele não era para os homens ainda. Então Deus começou a honrar Davi, dentro do andar dele. Olha o que aconteceu. Vai passando. Capítulo 17. Amém? E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia trevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Todo o exército de Israel, inclusive o rei deles, teve medo de um homem, de um gigante. Golias tinha a altura de uns meio metro para cima de seguir. Era o tamanho dele. Ele tinha quase uns 3 metros de altura. Homem de guerra. E nenhum soldado teve coragem de enfrentar ele. Nenhum soldado. E ainda ele disse: eu desafio as fileiras de Saul, o exército de Saul. Mas olha o que aconteceu. Olha no versículo 32. Jessé mandou Davi ir levar alimento para os irmãos dele que estavam lá no campo de batalha. E aí Davi chegou lá e disse Davi, não, aqui não, vamos ver aqui primeiro. Versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha, e fará incenta de impostos à casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de quem? Para ele, eles não estavam afrontando Saul, eles estavam afrontando os exércitos de Deus vivo. Porque Deus, para Davi, Deus era vivo para ele. E Deus tem que ser vivo para mim e para você. O teu Deus tem que ser real. Você tem que crer no Deus que você anda. Porque Ele é vivo. Ele é real. Então Davi falou: quem é esse incircunciso que se atreve a ofender os exércitos de Deus vivo? Quem é ele? E aí eles apresentaram ele diante de Saul. E olha o que ele disse para Saul no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és menino ou moço, e ele tem homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo fazia o quê?
apacentavas as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, e levantando, cadê aqui? Ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você entendeu agora porque Deus escolheu Davi para rei? Ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, mas ele tinha tanta fé e tanta comunhão com Deus, que ele enfrentou o urso e o leão na mão nua, e ele sabia que não era a força dele, ele sabia que era o poder de Deus. Por isso que ele falou, Deus o livrou, e Deus vai me livrar desse gigante. Então, quando você está em comunhão com Deus, quando você começa a ter comunhão, e aprende a vencer as circunstâncias pequenas, Deus vai te levando cada vez mais para frente. Ele vai te usando cada vez mais. E não importa o gigante que venha, você vai ter fé para vencer ele. Porque você aprendeu a passar tempo com Deus. Então Deus está olhando para você. E Ele quer te ensinar a andar com Ele. Ele quer te ensinar a vencer os gigantes da vida, os ursos, os leões. Ele quer te ensinar a vencer as enfermidades, a andar na vitória sobre o problema financeiro, andar na provisão, andar na cura. Ele quer te ensinar a ser usado por Ele. Ele quer te honrar. Mas enquanto você se esconde de Deus, não tem jeito dele fazer. Enquanto você tenta enganar, às vezes, Deus, não tem jeito. Porque Ele conhece o teu coração. E Ele nunca vai se atrever e fazer nada contra a tua vontade. Porque Ele quer que você deixe Ele fazer. Ele quer que você permita que Ele faça. E se você deixar Ele fazer, Ele vai te fazer de você o rei. Porque a palavra diz que nós somos reino e sacerdócio santo. Deus te reconhece como reino, como sacerdócio, para servir, para andar com Ele, para ser abençoado. Mas você tem que estar lá, quando você está cuidando dos interesses naturais, que eram os interesses do pai de Davi. Jessé tinha um interesse natural, mas você tem que aprender a separar o interesse natural e o espiritual. Você tem que saber que você tem que ter o seu tempo para as coisas naturais, mas você tem que ter tempo com Deus. Ele tem que estar em todas as áreas da tua vida. Ele tem que estar sendo honrado ali. E se você deixar Ele fazer isso, o dia que você estiver na frente de um gigante, de um grande problema, de uma circunstância, você vai saber que o teu Deus é maior e que Ele nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar. Nunca. Nunca vai deixar você. Sempre vai te honrar. Mas Ele, quando olha lá da grandeza dele, Ele está olhando para você, o que você está fazendo com o teu tempo? O que você está fazendo com a palavra dele? Se você está dando tempo para o Espírito Santo. É isso que Deus olha. Jesus disse, Ele procura. Quando o Pai olha do céu, Ele está procurando e vendo, será que o Luquinha hoje vai me adorar? Eu quero ter comunhão com ele. Será que, eu não sei o nome das meninas, mas aquelas meninas vão me adorar hoje? Será que elas vão passar 1 hora na minha presença? Será que o Gerson vai passar 1 hora na minha presença? O Antônio, o Cido, o Laerte, a Neuza, a Rosa? Será que hoje eles vão separar 2 horas comigo? Será que eu vou poder ter comunhão com eles hoje? Porque eu quero tanto mostrar quem eu sou. Eu quero que eles me conheçam como Davi me conheceu. Porque eu vou fazer deles rei nessa terra. Eu vou fazer eles pessoas abençoadas nessa terra. Mas eu quero eles. Eu quero andar. E é assim que Deus olha para mim e para você. Ele não te obriga a ter comunhão com Ele, mas Ele quer ter comunhão com você. Ele não te obriga. Mas Ele está esperando esse momento. O momento que você entra para o teu quarto, ou vai para um lugar sossegado e ora pelo menos 1 hora em línguas. Que você abre a palavra e lê, começa a ler os evangelhos, que você diz assim, Jesus, eu te amo. Às vezes você não sabe cantar, e nem tem vontade de cantar como os meninos estão fazendo. Mas quando você abre a tua boca e diz, Jesus, eu te amo, eu louvo o teu nome, Jesus, tu és o meu Senhor. Você não sabe a alegria que Deus fica naquele momento. Porque Ele procura adoradores que o adoram. Ele está procurando alguém para andar com Ele. Ele está procurando alguém para fazer proezas através dessa pessoa. Ele está procurando alguém que Ele possa usar e que Ele possa entrar com o poder dEle e curar vidas, libertar vidas, abençoar vidas. Ele está procurando. Ele está procurando. Ele procura eu e você todo dia. Quando você sente aquela vontade de orar,
e às vezes você não ora, mas você sente a vontade. Você sente o desejo de ler a palavra, é Deus falando, vem comigo, vamos ter comunhão comigo. Eu quero ter comunhão com você. É Deus te chamando. Então nós precisamos dessa abertura para Deus. A gente precisa querer. Porque você não sabe o dia que o leão vai vir, nem o dia que o urso vai vir. Mas se você estiver com Deus, eles vão ser vencidos. Você não sabe o dia que o Golias vai vir. Talvez o Golias pode ser uma enfermidade, um problema financeiro. Talvez o Golias pode ser uma ofensa, uma tentação. O urso pode ser uma tentação, o leão, mas você vai estar com Deus de tal maneira que você vai dizer alto lá, você não tem poder para afrontar o Deus vivo. Você não tem direito. Está escrito. É o meu direito você ser vencido. Eu não te aceito. Muito obrigado, Jesus. E foi como Davi falou para Golias. Hoje mesmo Deus vai me dar você na minha mão, e eu vou cortar a tua cabeça. E todo o arraial dos filisteus saberá que há Deus em Israel. E foi o que aconteceu. Davi pegou 5 pedrinhas. E o rei deu a armadura para ele, mas era muito pesada. Você sabe o que significa? Davi tinha aprendido a andar com Deus e não com a força do homem. A armadura do rei era a força do homem. E Davi falou, não, quando eu venci o urso e o leão, eu estava com Deus, eu não precisei de armadura. Agora eu também não quero armadura. E nem a espada do rei. E ele pegou o alforje de pastor e pegou o estilingue dele, né, que não era o estilingue deles não era com forquilha, era uma malha, um couro, e aí uma funda, né? E eles rodavam com a pedra e jogavam. Eles usavam essa arma na guerra. Havia um exército que a maioria dos guerreiros eram canhotos. E eles usavam fundas e eles venceram um exército maior do que eles, só usando essas coisas. Arremessava as pedras muito longe. E ele pegou 5 pedrinhas na beira do riacho. E ele foi até Golias. Tem significado espiritual, mas nós não vamos entrar nisso agora, vamos entrar no natural mesmo. E quando Golias viu ele, falou, acaso sou eu um animal para você vir até mim? Né? E Davi falou, eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Mas nem isso amedrontou Golias. E Golias veio para Davi, e Davi também não correu de Golias. Quantas vezes a gente corre da circunstância? Quantas vezes quando vem um problema a gente fica morrendo de medo, fica em pânico, fica desesperado, não descansa em Deus? A gente corre do diabo. Quantas vezes? Mas Davi não correu do diabo. Ele foi encontro ele. E quando Golias veio contra Davi, Davi rodou a funda dele. E a armadura do Golias, ela era totalmente fechada, tipo escama. E ela só tinha uma abertura aqui. E a pedra pegou bem aqui. E Golias tombou no chão. E quando ele tombou, Davi, que a espada de Golias era praticamente do tamanho de Davi, pegou aquela espada e cortou a cabeça de Golias fora. E levantou a cabeça dele. E quando o povo os exércitos dos filisteus viu, saiu tudo correndo. E aí o povo de Israel foi atrás e venceu eles. E aí o povo começou a dar mais glória para Davi do que para Saul. E Saul começou a ter inveja de Davi. E começou a perseguir Davi. E Davi, Deus o livrava de todas as coisas. Até o dia que Deus o elevou a rei de Israel. Porque ele já era ungido por Deus. Você já é separado por Deus. Ixi, está com problema, desliga aí. Não precisa desligar não, você já é separado por Deus. Você já é ungido por Deus. Você já é propriedade de Deus já. Mas às vezes você não está como Davi. Os jovens mesmo. Às vezes vocês estão com medo de confiar em Deus. Vocês não têm coragem de confiar em Deus. Porque o diabo disse para vocês que o plano dele é melhor. Mas o diabo é um mentiroso. O plano dele é só matar, roubar e destruir. E Deus está dizendo, vem passar tempo comigo. Deus está dizendo, vem ter comunhão comigo. E eu vou fazer de você um rei e uma rainha. Eu vou fazer de você uma pessoa abençoada nessa terra. Então, começa a confiar em Deus. Cuida dos interesses do seu pai, ou seja, natural, mas cuida dos interesses de Deus. Começa a passar tempo com Ele. Começa a orar em línguas. Começa a ler a palavra. A adorar a Deus. E Deus vai começar a te usar.
Deus vai começar a te abençoar em cada passo que você der na tua vida. Porque Ele já tem um plano, e o plano que Ele tem para você é para reinar, não é para ser derrotado. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome. Nós Te adoramos, Jesus. Eu queria que os meninos viessem aqui e cantassem aquele cântico, a essência. Eu queria que vocês fossem louvando esse cântico dentro dessa palavra que foi ministrada. E que você comece a abrir o seu coração para Deus agora, nesse momento.